Que derrota acachapante, né, que o Fluminense sofre aí pela terceira rodada aí do retorno, né, contra o Internacional, né, galera? Assim, um jogo onde deu tudo errado e um jogo onde a gente perde a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, né, ainda continuar naquela diferença de 7 pontos para o Palmeiras e tudo mais. A gente perde essa oportunidade, não temos mais a sequência de 13 jogos invictos, né? E vamos estar falando aqui do jogo, vamos estar tentando analisar, né? O que der para analisar dessa partida, né? O que se deve ser falado sobre a equipe de Fernando Diniz e seus comandados nessa partida que foi um verdadeiro horror, na qual o Fernando Diniz sofre um verdadeiro nó tático feito pelo treinador do Internacional, Mano Menezes. Isso se deve muito porque acho que o trabalho do Fernando Diniz é bom, só que ainda há essa questão de ter mais alternativas, mais variações de jogo, né? E um time como o do Fluminense, que vinha de uma sequência de invencibilidade muito grande, os adversários passam a estudar as suas características, né? A entender melhor como funciona esse Fluminense, né? E no momento que o adversário entende bem o Fluminense, anula o Fluminense não consegue ter uma boa alternativa para sair dessa sinuca de bico, né, que os adversários estão impondo. Isso eu vejo desde o jogo passado na vitória contra o Cuiabá. Mas enfim, logo eu volto ao papo que eu já iniciei o vídeo falando, né? Mas peço aí encarecidamente que você deixe o like no vídeo, compartilhe com a galera e se inscreva no nosso canal caso você está chegando aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Hudson, né? A galera que me conhece, me acompanha já sabe, mas o merchan é sempre importante aí, você deixar o like, compartilhar aí, que é muito importante para a gente continuar fazendo os vídeos e crescendo aqui no YouTube, tá, galera? Então vamos lá. A pegada que eu quis introduzir é mais nessa, né, cara? Porque a gente vinha numa sequência bem boa, né? 10 vitórias e 3 empates. Veio a derrota agora. Uma hora a gente ia perder de fato, mas perder dessa maneira, levando 3 gols, de forma humilhante, vergonhosa, aí que tá o problema de fato, onde a gente fica bastante chateado e bastante irritado com essa derrota, né? Mas antes de eu aprofundar, né, falar de momento a momento o que foi essa partida, primeiro eu vou estar passando os números do jogo em geral aí para vocês. O Fluminense, como sempre, tem uma posse de bola bem grande na partida. Nos seus jogos, é característica, né, das equipes do Fernando Diniz, teve 68% de posse de bola. O Inter teve 32% de posse de bola na partida, só que em compensação o Inter tem o dobro de finalizações. O Inter teve 15 finalizações e o Fluminense só 7, sendo que a do Inter foram 5 no gol e o Fluminense só teve. O Fluminense não teve nenhuma finalização a gol. A chance mais perigosa do Fluminense no jogo foi um chute na trave do Germancano, na qual o Matheus Martins, no começo da partida, faz a jogada, o Germancano vira ali entre os zagueiros, chuta e a bola bate na trave. Isso é muito pouco para uma equipe que quer brigar por coisa grande dentro da temporada, um time que teve uma chance boa na partida toda, que foi uma bola na trave do Germancano, né? Não teve, o goleiro do Inter não fez uma defesa sequer na partida, então liga o alerta aí de preocupação, né? Quando o time for encontrar uma situação que se encontrou nesse jogo contra o Internacional. O Inter teve 5 finalizações no gol, né? Finalizações para fora foi 5 do Inter, uma do Fluminense. Chutes travados, o Fluminense teve 6 chutes travados. Das finalizações, a maioria do Fluminense foram bloqueadas, né? Naquela última linha onde o Inter se defendia. Enquanto o Inter teve 5 escanteios, o Inter teve 6, o Fluminense teve 5, né? Aí impedimentos 1, 2 do Fluminense, né? Falta, o Inter fez 21, o Fluminense fez 12. E chance clara de gols, o Inter teve 4 grandes chances de gols, clara, né? E o Fluminense teve 0, né? Na qual aí o Inter teve 2 grandes chances perdidas, o Fluminense 0, né? E finalização na trave, o Inter também teve uma, tá?
O Fluminense também acho que no cano baixa ali na trave, vai um pouco para fora ali, mas o goleiro do Inter não chega a defender. Foi a grande chance do Fluminense no jogo, comecinho do primeiro tempo, e depois disso não teve mais nada. Pois bem, o Internacional não deixa o Fluminense jogar. O Inter faz aquela pressão alta, né, no Fluminense, na qual o Fluminense povoa um lado para ficar tocando bola e ter a saída de jogo, e o Inter também povoa esse lado na marcação, né? E nisso resulta o gol. Da pressão toda que eles fizeram, resulta um dos gols do Inter. Mas antes disso, eles tiveram uma chance bem perigosa, que foi o chute na trave, com o número 11, né? Que fez um incendeu todo ali pelo lado do Nino, né? Lado esquerdo do Internacional, nosso lado direito, na qual o Nino escorrega e tudo mais, ele chuta, a bola bate na trave, né? Por pouco não foi gol, mas logo depois essa pressão alta do Inter deu muito certo, visto que é uma coisa que o Cuiabá fez contra o Fluminense no jogo que foi bem difícil no Maracanã, uma pressão alta que impediu o Fluminense de sair jogando. Foi uma partida que a gente não jogou bem e o Mano Menezes meio que adaptou o que o Cuiabá fez de interessante naquela partida, que o Cuiabá dificultou bastante contra o Fluminense, e implementou nesse jogo do Inter, né? Tirando a saída de bola do Fluminense e tudo mais. Só que o Inter é um time melhor e se demonstrou mais letal, muito mais letal que o Cuiabá, né? Mesmo ele vindo de uma eliminação vergonhosa na Sul-Americana, vinha 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe muito superior ao Cuiabá. E por isso mesmo, a chance que teve, o Internacional não desperdiçou e mata o jogo. Uma dessas foi uma dessas pressão alta e o Fluminense está jogando errado. O jogador do Inter recebe a bola, no que ele recebe a bola, ele dá o tapa ali no ataque do Inter direito, nosso esquerdo, né? Onde fica o Caio Paulista. Caio Paulista não acompanha o lateral do Internacional, que recebe cara a cara com o goleiro, chuta e faz 1-0 para a equipe do Internacional, né? Anulando completamente o Fluminense. No segundo tempo, o Fluminense volta, aí praticamente 1-0, já nos 30 minutos, o Fluminense não fez muita força no jogo todo. No segundo tempo, o Diniz faz a mexida, né? Põe o Felipe Melo na partida. E sai o Manuel, né? Não resulta em muitas grandes coisas, praticamente. O Felipe Melo não vem bem, inclusive vem comprometendo bastante, como comprometeu na partida de hoje. E o Fluminense sofreu muito, porque o Fluminense tentou fazer aquela marcação alta e tudo mais no segundo tempo, e sofreu muito com os contra-ataques do Internacional, que estava muito bem encaixado. Aquela coisa toda que a gente fala do sistema defensivo do Fernando Diniz, falava antes, né? Que é um verdadeiro desastre quando recebe o contra-ataque, é um Deus nos acuda. Foi o que aconteceu hoje. Muito contra-ataque disponível para o Internacional, principalmente no segundo tempo. Deixa eu ver aqui. Não, o Inter finaliza mais no primeiro. Ele tem 9 finalizações no primeiro tempo e 2 no gol. Mas no segundo tempo, eles tiveram muitas chances também de contra-ataque, na qual o Fluminense já tentava ali buscar o resultado do jogo. E nisso o Inter consegue o segundo gol, um gol que foi anulado pelo VAR, né? O gol do Maurício, né? Tá entre linha ali, deixou o Felipe Melo na zaga entre linha, aí é um abraço, né? Mas o Maurício recebe, faz o gol, foi anulado. Mas não deu nem muito para a gente comemorar o gol anulado do Internacional, inclusive muito duvidoso, porque logo em seguida o Internacional fez um gol, a bola meio rebatida ali aérea, né? O jogador do Internacional ganha duas, né? Ganha entre 2 jogadores do Fluminense a bola aérea, ele dá o passe de cabeça pro cara, o cara recebe, né? Não sei quem foi, o jogador recebe, dá por cima entre os 2 zagueiros do Fluminense o passe, né? Entre eles o Felipe Melo, que não acompanha, o alemão entra sozinho e faz 2-0 para o Internacional, né? Aí o jogo do Inter tinha dado certo, encaixado perfeitamente. Anulou o Fluminense completamente, a saída de bola do Fluminense, e nos contra-ataques, no qual o Fluminense teve que sair para buscar o resultado, o Inter matou o jogo no contra-ataque. E numa dessa pressão de bola que o Inter fez no Fluminense também no final do jogo, o Felipe Melo, com a bola que era até do Fábio, o Felipe Melo dá um 3 dele lá no pé do cara do Internacional, que eu também não sei quem é, eu vou até buscar o nome dele aqui, que foi
foi o Carlos de Pena. Ele recebe, chuta no ângulo, muito bonito gol. 3-0 Internacional e fecha o caixão da partida. O Fluminense que termina na classificação no quarto colocado, né? O Internacional é o sexto com 36 pontos. A gente do G6, do sexto colocado, só tem uma diferença de 2 pontos. Encurtou, né? Era uma vitória importante até mesmo para se afastar um pouco dessa galera que está ali entrando no G6, né? E além de ficar na vice-liderança, né? Mas ela não veio, né? E veio de uma partida muito vergonhosa do Fluminense, como estou mostrando aqui, mostrei números, né? Onde o Fluminense foi anulado e o Fluminense praticamente não chutou a gol, né? Um time que quer disputar títulos, né? Tá disputando títulos. É realmente uma partida bem vergonhosa, né? Preocupante demais, né? Preocupante demais. Que fique de aprendizado essa partida que foi horrível, né? O Fernando Diniz tem que encontrar alternativas para quando esse tipo de situação acontecer, que é do time que estudou bem o time do Fluminense, conseguir reverter essa situação, que o Inter vem bem armado para anular o Fluminense e consegue. Em nenhum momento a gente vê esboço do Fernando Diniz, alguma variação tática na qual consegue reverter a situação. Muito pelo contrário. Tá entrando Felipe Melo mal, tá entrando William Bigode mal, tá entrando John Kennedy mal, praticamente todo Marrone mal, praticamente todo mundo que tá vindo do banco vem entrando mal. E ele não tá dando tipo o Michel Araújo pra gente ver como é que tá. O John Kennedy não tá dando certo. Quem sabe ele puxar o Samuel Granada, que fez um bom carioca, vem fazendo gols no Sub-23, para dar uma alternativa para esse elenco, né? O Samuel Granada tá testando ali a falta do Nonato. O Nonato fez uma falta bem grande nessa partida. Martinelli veio mal. Talvez ali no banco tá dando uma oportunidade para aquele menino da base, Alexander também. Tá dando uma oportunidade de buscar em Xerém na base, talvez uma alternativa nossa que pode suprir aí que a gente está precisando. Caio Paulista na lateral, vem sendo um horror também. Tem aquele Marcos Pedro do Sub-23 que vem jogando bem, né? Pode ser também uma alternativa de elenco para a gente, né? E por aí vai, encontrando alternativas ali, alternativas assim de jogadores da base que talvez pode dar a liga, entendeu? Coisa que eu tô sentindo falta, principalmente o trabalho de Diniz é bom, mas eu já venho sentindo falta nesses 3 meses de trabalho dele, dessa questão de ter a variação de jogo, mais variações de jogo, que o Fluminense só consegue jogar de uma maneira, que é saindo, tocando bola desde a zaga e tudo mais. O time consegue anular isso, anula o Fluminense, né? Como a gente viu hoje, também o Cuiabá fez muito bem isso. E também dessa questão de jogadores mesmo, fazer novos testes com o jogador da base, já que os medalhões aí, William Bigode, Felipe Melo e outros que não vêm entrando bem, não vêm resolvendo os nossos problemas para nossas disputas, né, que é de título, né? E assim fica bastante complicado da gente poder sonhar e querer algo grande, né, galera? Se não ajustar esses fatores. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise do jogo. Aqui, vou cessar por aqui. Depois a gente conversa mais, faz live, faz novos vídeos para a gente estar abordando mais assuntos a respeito do Fluminense, que vem aí um jogo importante, Copa do Brasil contra o Fortaleza, na qual a gente tem que garantir essa classificação. Fortaleza vem muito bem no Campeonato Brasileiro, se recuperando com vitórias e vitórias e vitórias, enquanto a gente sofreu nosso primeiro revés aí depois de praticamente 2 meses ou 2 meses sem perder, tá? Então, é isso. Saudações de colores e até os próximos vídeos. Até mais, galera.